Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs catequistas, para a nossa celebração do 23º domingo do Tempo Comum, primeiro domingo de setembro, e nós estamos iniciando o mês da Bíblia. A Bíblia é este nosso livro que nos traz tantos ensinamentos, desde os primórdios da criação do mundo, do amor de Deus com a humanidade, até a vinda do seu Filho e todas as histórias narradas pelos apóstolos, da vinda de Jesus e todos os ensinamentos que ele deixou. E através de todas as parábolas, todas as conversas que Jesus tinha com os apóstolos, ele nos deixou um ensinamento muito grande, que é o amor ao próximo. E é esse amor, meus irmãos, que nós precisamos cultivar todos os dias, através da Bíblia, através da leitura. É aqui que nós vamos enriquecer os nossos corações. Sejam bem-vindos a essa celebração, corações abertos, vamos ouvir, vamos agradecer a Deus por cada livro, por cada leitura, por cada liturgia que Ele coloca em nossas vidas. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei-nos aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito da sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires ao ímpio a respeito de sua conduta,
para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meribá, como em Massa no deserto aquele dia, e que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua
não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus, não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus, oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meribá, como em Massa no deserto aquele dia, e que outrora vossos pais me provocarão, apesar de terem visto minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei, pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam. Eles se resumem nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando no Sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o, só tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não os ouvir, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Eu vos digo mais isto: se 2 de vós na terra concordarem em pedir alguma coisa, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome,
ali eu estarei no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é sempre atual, porque ela não foi escrita simplesmente para um determinado momento histórico ou simplesmente para uma comunidade. E de modo especial, quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus, os Evangelhos de Jesus, as passagens, as parábolas, os ensinamentos, é muito profundo isso, que nós entendemos que foi escrito para nós, para mim, porque Jesus toca profundamente nas relações, não somente na nossa relação com Ele. Claro que a nossa relação com Ele tem que ser primeira. Por quê? Porque o primeiro mandamento já diz isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a nossa relação com o próximo, ela tem que ser consequência da nossa relação com Deus. Por isso que uma religião, uma prática, um ser cristão, um ser católico, que não muda a maneira com que eu me relacione com o outro, que eu continuo a mesma pessoa. Talvez eu sou uma pessoa piedosa, que reza, que visita o Santíssimo, que reza o Santo Terço, que dá catequese, mas aqui só fica numa prática externa. Por isso que a nossa relação primeira com Deus tem que nos levar a mudar as nossas relações com o próximo, porque senão nós estamos maquiando, e Deus não permite isso. Uma relação, entre aspas, bonitinha, piedosa. Claro que a piedade é importante, a oração é importante, a meditação do Evangelho, servir a Deus como catequista é importante, mas precisa tocar profundamente na nossa relação com o próximo. Por isso, constantemente nos Evangelhos, Jesus está falando sobre isso. Se nós meditamos também as cartas de São Paulo, nós vamos ver profundamente isso. E o problema do mundo não é falta de religião. Se nós olharmos o nosso Brasil, quantos milhares de milhões de católicos nós temos? Quantos milhares e milhões daqueles que se dizem cristãos nós temos? Mas o que falta? Que esta relação com Deus transforme a minha maneira de viver com o próximo. Por isso que o Evangelho de hoje, ele toca profundamente sobre isso. Se uma proposição, se o teu irmão pecar contra você, se ele te ferir, se ele te magoar, se ele fizer alguma coisa contra você, qual que deve ser a nossa atitude? Ah, Senhor, talvez não poderia ter escrito essa parte do Evangelho, porque ela é forte para nós. Mas Jesus aqui não é um mestre que está ensinando a maneira de viver simplesmente da boca para fora. Se nós olharmos a vida de nosso Senhor, se o teu irmão te ferir, se o teu irmão pecar contra ti, se o seu irmão errar com você, olhemos para a vida do Mestre Jesus. Judas errou, Pedro errou, milhares de pessoas que foram alimentadas por ele o abandonaram no momento da cruz, da paixão. Se teu irmão pecar contra você, qual que deve ser a atitude? Chame esse irmão. Nós estamos numa época de uma grande hipocrisia religiosa, e de não só religiosa, mas também de uma hipocrisia social, da sociedade no geral. As redes sociais se tornaram um lugar horrível de se ver. Quantos julgamentos, quantas condenações já que a gente assiste, lê, vê indiretas, às vezes entre católicos, entre o grupo talvez da catequese. Se o teu irmão errar contra você, chame. Claro que tem situação que o irmão não quer. Talvez o irmão nos feriu e ele não tomou consciência. E tem pessoas que saem ferindo todo mundo e não tomam consciência do que fez. É sério isso. E não assume que errou. Então nós temos aqui um primeiro desafio. Se teu irmão errar contra você, primeiro nós precisamos perceber se aquele irmão tem consciência que ele errou. Se não, nós precisamos nos preparar para ajudar aquele irmão a tomar consciência do mal que ele fez. E como nós devemos fazer? É da maneira que nós chegamos nessa pessoa. Porque se primeiramente ele não tem consciência que ele errou, ou se tem uma consciência laxa, ou nem sabe que às vezes as pessoas nos ferem sem querer. Talvez falou uma coisa, nós estávamos sensíveis naquele momento.
Se o teu irmão, talvez primeiramente, é saber como eu vou chamar esse irmão. Se eu divulgo, se eu coloco na rede social e da maneira que eu chego já agitado, então se existe a ferida, primeiro eu preciso permitir que o Senhor me cure e que me ensine a maneira que eu devo chegar a esse irmão. Talvez por uma mensagem, talvez esperando aquele momento de raiva passar. Quantas vezes hoje nós estamos aí com as redes sociais, o médico bom, especial o WhatsApp, quando eu recebo uma coisa, aquilo que a gente às vezes demorava e tinha um tempo, né? Talvez na próxima catequese, na próxima semana já tinha passado aquela raiva. Hoje nós temos o WhatsApp. Hoje nós temos os grupinhos da catequese do WhatsApp, que talvez é momento de soltar aquilo que não deveria ser soltado. Chame o seu irmão no particular. Mas talvez o momento não é chamar, é conscientizar, rezar e depois partilhar a sua ferida, sem acusá-lo. Porque esse é o nosso problema, é o problema humano. Primeiro nós acusamos, não falamos da ferida. Falamos da ferida, mas ao mesmo tempo nos acusamos, chamamos. Mas se porventura esse irmão não te escutar, chame duas testemunhas. Eu vejo isso direto. Os pais, de modo especial, na vida familiar, na vida do trabalho, na vida da catequese, você conversa com uma pessoa e não resolve. Aí às vezes os pais falam assim: padre, conversa com meu filho, quem sabe o senhor ele escuta, olha acontecendo o evangelho. Talvez você chame um amigo do seu filho, ou um amigo do seu esposo, ou da sua esposa, fala, converse com ele, é evangélico isso. Chame mais duas pessoas, fala assim: eu não quero que você comente, mas ajude. Ele me feriu, essa pessoa não está boa. Porque a pessoa, quando sai ferindo os outros, é porque ela não está bem. E quando a gente aproxima, geralmente foge. Eu gosto de comparar os animais feridos, né? Os animais, quando são feridos, eles mudam o comportamento totalmente. O cachorro, a vaca, o cavalo, né? Chame. Se ele não te escutar e não escutar aquilo que você chamou, chame a igreja, a pessoa do sacerdote. Se oriente com o sacerdote antes de criar tantas rupturas. Quantas brigas na família, quanto divórcio, quanta ruptura. Se tivesse chamado a igreja, se tivesse orientado com o sacerdote, não teria acontecido isso. E Jesus termina o evangelho dizendo: porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Deus está na sua catequese, Deus está te ouvindo. Reze em família e que o Senhor nos ajude a viver essa graça desse santo evangelho tão profundo, tão atual, tão verdadeiro e tão necessário para ser um cristão, uma cristã, um católico mais verdadeiro, mais parecidos com Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor, vós que instituístes a Igreja para ser fiel seguidora de vosso Filho, fazei que ela seja compreensiva e acolhedora com as pessoas vacilantes na fé. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que estabelecestes vigias à casa de Israel, firmai em nossa sociedade a consciência de cobrar dos governantes o zelo pelo bem-estar de cada um dos habitantes desta pátria, a casa dos brasileiros. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que vos preocupais com a plena realização pessoal dos vossos filhos e filhas, ajudai os cristãos a serem promotores da paz, da justiça, da harmonia, na convivência comunitária. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que nos exortais a ir ao encontro do irmão que peca, concedei que nunca falte a consolação do amor
e a compreensão aos necessitados, de reconciliação. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que pedis que não fechemos o coração à vossa voz, animai-nos por ocasião deste mês da Bíblia, a crescer no entendimento da vossa palavra e no amor a ela. Nós o pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana, um abençoado domingo a todos. Querido catequista, querida catequista, sou o Padre João César, sou da Diocese de Ipameri, Goiás. Há 7 anos eu trabalho nesse seminário aqui na Arquidiocese de Goiânia, que é um seminário que tem 6 dioceses, a minha diocese faz parte. Temos aqui também outras dioceses, temos 2 dioceses da Bahia. E eu gostaria, e final de semana eu vou para a diocese, agora nesse ano de pandemia não, viajo aí 500, 700 quilômetros, fazendo um trabalho de modo especial com a catequese. Eu sou coordenador da Pastoral Vocacional. Temos um trabalho bonito, bacana, com encontros vocacionais para a primeira Eucaristia, encontros vocacionais para Crismando, retiros. Nós organizamos muita coisa. E eu gostaria de dizer, nesse domingo, que a primeira leitura fala lá do Sentinela, esse evangelho tão profundo desse domingo. Coragem, catequista, coragem. Deus te chama a anunciar o evangelho. O mundo precisa de Deus, e Deus escolheu a nós, escolheu vocês para, de modo especial, catequizar os pequenos. Precisamos cuidar das crianças. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça cada ministério. Não desanime, se a cruz está pesada, você está mais próximo de Cristo. Deus abençoe, catequista, que você continue sempre nessa missão belíssima de anunciar o evangelho, de lutar, de encontrar os desafios, mas com certeza o chamado de Deus para você vai também contribuir na sua salvação. Quantas pessoas que já deixaram a missão na igreja, e muitas vezes também era o lugar, a maneira de Deus nos salvar é nos colocando no serviço dele. Coragem, Deus abençoe. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, Senhor, graças e louvores
sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra